Buenos dias, que tal, muchachos e muchachas? Muito bem. Esse vídeo é para o terceiro curso do Delta. Como vocês estão? Saudade de vocês. Semana passada nós tivemos um feriado, né? E agora vamos tomar novamente as nossas aulas. Na aula passada nós vimos advérbios, que é um vocabulário muito importante, que cai demais. Eu mostrei para vocês exemplos das questões da vestibular. Isso cai muito. Essa semana já passei para colégio para mandar para vocês exercícios de advérbios apócope, que nós vamos estudar hoje. O verbo gostar e alguns verbos parecidos com esse aí. Sentimentos, vocabulário muito importante. Sobretudo sobre a prova da evangélica. Sentimentos. Enojado, né? Já vamos ver, já. Muito bem, gente. Vamos retomar um pouquinho na aula passada, que são advérbios. Então, o advérbio é aquele que modifica o verbo, mas também ele pode modificar o adjetivo ou outro advérbio, né? Então, mientras, aún, todavia, são palavras que caem normalmente. Esse é fácil, então você tem que lembrar esse vocabulário, tá, gente? Então, aún e todavia em português é ainda, né? E são sinônimos, como solo com acento é sinônimo de solamente. Então, a língua espanhola é muito rica, como o português também. Por isso que pode cair no texto, né? Um advérbio desse jeito, por exemplo, aún, e na questão coloca todavia. Então, você tem que lembrar que todavia, em português, é uma conjunção. E todavia com acento em espanhol é um advérbio. Então, vamos lá, gente. Já repassamos um pouquinho. Então, apócope. O que significa apócope? Apocopar é diminuir, não é contração. Contração, lembra, existe duas em espanhol, que é del e al. Lembra disso? Del e al. Isso é contração. Apócope é uma palavra que fica mais... reduz. Ela é reduzida. Um exemplo que você conhece é mucho vai se apocopar em muy. Sim? Então, lembrando, meu nome Rosana Martínez. Sim? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. O que é apócope? O apócope é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no final de determinada palavra. Ou seja, não existem muitas, não. Se eu vou contar, são 14. Mais ou menos. Não tão muita coisa assim, não. Assim, podemos dizer que ocorre apócope quando acontece a perda de uma ou mais letras no fim de um vocábulo. Então, lembre disso. Apócope é diminuir a palavra. Tá? Exemplo aqui, gente. El piso de Fabián es el primero. Primeiro, né? Em português seria o andar do Fabián é o primeiro. Em português é a mesma coisa, né? O andar. Piso pode ser apartamento ou andar. Então, como é que vai ser apócope? Embaixo, olha aqui.
Fabián vive en el primer piso. Então, Fabián mora no primeiro andar. Em espanhol, as duas frases são as mesmas. As mesmas. Só que, quando você muda esse primeiro e coloca antes de um substantivo, você tem que tirar esse O obrigatoriamente. Isso cai muito no NB. Tá? Então, esse primeiro tem que tirar esse O quando vem antes substantivo masculino singular. Então, isso é um exemplo que é apócope, mas vamos ver quais são as palavras que tem que se apocopar. Então, olha só. Então, sim, não existe uma só regra. Então, aqui é uma só regra. Mas você vai ver que santo é diferente, grande é diferente, muito é diferente. Então, tem que olhar direitinho. Então, aqui, né, antes substantivo masculino no singular, as seguintes palavras perdem a última letra. Você tá vendo aqui, ó, termina em o, quer dizer que só pode vir antes de uma palavra masculina e singular. Concorda? Então, aqui, ó. Malo vai se apocopar para mal. Bueno para buen. Uno para un. Primero, primer. Tercero, tercer. Alguno, algum. Repara que algum não tem acento, mas algum tem. Ninguno, ninguém. Então, algum e ninguém tem que ter acento, porque são agudas terminadas em vogais terminados com N. Muito bem. Mal, bom, um, primeiro, terceiro, algum, nenhum. Certo? Antes de substantivos masculinos singulares. Ah, sim, professora, se é feminina, não existe. Seria mala, buena, aí não existe nada de apócope, tá? Vamos lá, exemplos. Ele é um vecino malo. Ele é um vizinho mau. Ele é um mal vecino. Ele é um mau vizinho. Engraçado, né? Porque em português existe mal e mal, né? Mal, né? Em espanhol é malo e mal. É a mesma palavra, né? Então, vamos lá. Malo, como veio antes de ponto ou vírgula, não pode apocopar. Mas mal, você é obrigado a apocopar, porque veio antes de vizinho. Então, para funcionar o apócope, você tem que ter vocabulário. Por isso que deixei para dar essa matéria, porque você já sabe mais do espanhol, né? Então, se você não sabe vocabulário, a pouco não vai dar certo, tá? Lembrando, substantivo é aquele nomeia as coisas, objetos, né? Parede, céu, homem, mulher. Então, nós estamos falando substantivos masculinos singulares. Muito bem. Juan é um buen professor. Mas eu poderia mudar isso, né? Juan é um professor bueno. Só que bueno, ele vai antes de ponto. Aí normal. Mas quando eu coloco antes de professor, você tem que tirar esse O. Sim? Muito bem. Não há motivo alguno para falar assim. Tá vendo? Para é uma preposição. Por isso que você não pode apocopar. Mas, se eu coloco embaixo, olha só, é outra frase, né?
É a mesma palavra, sim, é a mesma palavra. Há algum motivo para falar assim? Uma pergunta, né? Há algum motivo para falar assim? Então, motivo é substantivo masculino. Então, alguno, como vem antes de preposição, não pode apocopar. Mas aqui, como tem antes de motivo, você é obrigado a apocopar. Então, nós falamos, né? Lembra assim, ó. Vamos lá. Malo, bueno. Lembra dos contrários? Malo, bueno, uno, primero, terceiro, alguno, ninguno. Sim? Vamos lá. Outra regra também é apócope, só que é diferente. Olha só. Aquelas que não falamos a 7 eram substantivos masculinos singulares. Agora aqui, qualquer e qualquer. Em português seria qualquer e qualquer, qualquer e qualquer, né? Mas também pode ser no plural, quaisquer, né? Em espanhol seria qualesquiera, qualesquiera, tá? É utilizado antes substantivos masculinos ou femininos. Aquela que não falamos era só antes substantivos masculinos singulares. Agora nós temos antes substantivos masculinos ou femininos no singular aqui. Mas no plural colocamos quaisquer também, tá? Elige um livro qualquer. Tá vendo aqui o ponto? Não pode apocopar. Agora embaixo. Puedes elegir qualquer livro. Livro substantivo. He comprado una camiseta cualquiera. Puedes usar estos pantalones con cualquier camisa. Tá vendo? Camisa, substantivo masculino. Não. Substantivo feminino singular. Grande. Grande vai apocopar em gran antes de substantivos masculinos ou femininos no singular. Então aqui, ó. Recibió una gran cantidad de dinero. Recibió una cantidad grande de dinero. Engraçado porque em português a tradução é a mesma, mas em espanhol a escrita, quando isso pode cair, que cai na PUC, tá? Lembrando que, então, grande, gran, por favor, tá? Dá uma olhada. Vamos lá, isso cai muito, gente. Antes de adjetivos e advérbios, eu não falaria que antes, né? Se está modificando adjetivos e advérbios, tá valendo. Não precisa ser antes, tá? Então, vamos lá. Mucho vai se transformar em muy. Quanto em quan. Lembra que o quan é com C, hein? Tanto em tan. É a mesma regra, tá? Se você lembra de mucho, você vai lembrar de tanto e quanto, tá? Você tem que apocopar essas palavras. Antes de adjetivos e advérbios. Mas existem exceções. Cuidado, ó. Lembra dos contrários. É legal isso, ó. Maior, menor, antes, depois, melhor, pior, mais, menos. Antes dessas 4 e seus antônimos, não pode apocopar. Então, muito, tanto e quanto, você vai colocar antes desse aqui. Mas, professor, aqui tem adjetivos e advérbios. Eu sei, é uma exceção, tá? Então, antes dessas palavras aqui, lembra dessas 4 e seus antônimos, os contrários, você tem que usar muito, tanto e quanto. Exemplos. Martín es muy guapo. Salió muy rápidamente.
Ana come mucho chocolate. Martín duerme mucho. Estás mucho mejor. Tá vendo? Mejor é exceção, tá? Lembra? Mais, menos. Maior, menor. Mas antes. Não, já falei não. Vamos lá, vamos voltar. Rebobina, vamos lá. Mais, menos. Maior, menor. Pior, mejor. Antes e depois. São 4 isantônimos, seus antônimos. Isso antes de adjetivos e advérbios. Esses 4 que eu falei, esses antônimos, você tem que colocar muito, tanto e quanto. Vamos lá. Assim, a outra regra. Vamos lá. Santo. A palavra santo perde a sílaba final antes de um substantivo próprio masculino. Menos, menos, Ángel, Domingo, Tomás, Tomé, Toribio. Aí vocês falam sempre assim, mas por que esses santos? Não sei, é uma exceção que eu tentei, procurei, não encontrei o porquê. Então vamos lá. Santo Domingo é uma cidade. Embaixo. Hoy es el día de San José. Em português, santo e são em português é diferente. Você usa Santo Antônio. Então, santo quando começa por vogal. E São José, são quando começa o santo em consoante. Isso é português. Em espanhol não tem nada a ver. Santo vai apocopar para san em todos os nomes próprios. Menos Ángel, Domingo, Tomás, Tomé e Toribio. Sim? Outra regra. O número 21 sofre apócope antes substantivo masculino plural. Então, lembre-se, uno é antes de substantivo masculino, mas 21 no plural, claro que vai ser plural, né, gente? Masculino tem que tirar esse O, tá? Então, aqui, ó. Tengo 21 gatos. Hace 21 dias que estou sem coche. O que é coche? Carro. Ella tiene 21 años y no 21, tá? Ciento, outro numeral. Ciento sofre apócope quando vier antes de substantivos masculinos ou femininos, né? Exemplos. Son 100 hombres. Estou lendo um livro de 100 páginas. Então, ciento vai apocopar antes do substantivo masculino ou feminino no plural. Mi casa es tu casa. Lembra disso? Então, esse mio e tuyo, ou suyo, tem que apocopar antes substantivo. Tanto faz em masculino, plural, singular, tá? Olha só. Os pronomes possessivos, na verdade, são possessivos, não é pronome, tá? Porque mio depende da frase. Então, lembra, pronome é aquele que substitui o substantivo, tá? Para ser, então, el mio, tá certo? Mas mio vai apocopar para mim,
Isso não é pronome, é um adjetivo possessivo, sim? Muito bem. Então, mio, tuyo, suyo, o minha, tuya. E o plural também, hein? Mio, com S. Se colocou um S, né? Já é o plural, tá? Você tem que ocupar. Então, olha só. Mi coche es aquel rojo. O mis coches son aquellos rojos. Tus gafas están rotas. Legal isso aqui. Gafas é óculos. Rotas, quebradas. Sus hermanos son muy amables. Tá? Gafas. Já caiu na evangélica. Muito bem. Isso foi apócope. Vamos continuar. Expressar gustos. Isso é muito interessante, gente. Se oração é afirmativa, em espanhol e em português, vai falar assim. A mim me gusta el samba. E a ti? Você gosta do samba? Não, eu gosto do samba. E você? Então, vamos lá. Afirmação. Você vai responder, se você gostar. Eu gosto também. Em espanhol seria a mim também. Mas, quando você vai negar, você vai falar eu não gosto. Em português seria eu não gosto. Em espanhol, a mim não. Então, vamos lá. A mim me gusta el samba. E a ti? Você vai responder a mim também. Para negar, a mim não. Então, aqui é normal. Português e espanhol. O que é diferente? Vamos ver agora. Essa aqui, ó. Se você vai, né? Concordar com uma pergunta negativa, aí que vem a diferença. Então, vamos lá. A mim não me gusta el rock. E a ti? Se você quer negar meu gosto, por exemplo, né? Que não gosta do rock, vai falar assim. Não, desculpa. Se você quer falar que gosta do rock, porque eu não gosto, e ele vai falar assim, a mim sim. Lembra que sim tem acento. E mim não tem acento, porque para mim não tem nada a ver com adjetivo possessivo, hein? Tá? Isso é um pronome. Mas se você vai concordar com a minha pergunta negativa, em português você fala eu também não. Eu também não. Olha como é que é em espanhol. A mim tampouco. Em português, tampouco, junto, não separado. Tampouco não. Junto é sinônimo de também não. Mas vocês ainda desconhecem isso. Não é que desconhecem, você não utiliza muito isso. Então, também não, em espanhol, em português, é a mesma coisa que tampouco. Tá? Só que pode cair uma pegadinha e eles colocaram assim, a mim também não. Isso não existe. Em espanhol, também, tampouco. Também, tampouco. Não existe também não. É aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos lá. El verbo gustar se usa en español cuando necesitamos hablar o expresar gustos. Este verbo posee una conjugación especial si lo comparamos a otros verbos del español, pues su conjugación depende no del sujeto de la frase, pero sí de su complemento. Então, o verbo gustar,
Em espanhol é diferente dos outros verbos. Aqui eu coloquei gostar, agradar, tá? Então outros aqui, uns 6, não é mais do que isso não. Que você vai ver que eles não vão concordar com o sujeito, eles vão concordar com o complemento. Se, como não vão concordar com o sujeito, esse sujeito é diferente. Então, esse sujeito não vai ter o pronome reto, que para nós seria sujeito. Em espanhol vai ser a mim, me, a ti, te, a ele. Olha só. O verbo gostar em presente indicativo, sim, porque você pode conjugar no presente, no futuro, no pretérito, mas vai ser do mesmo jeito. Vai ser gusta ou gustan, tá? Não existe outra variação. Gusta com A quando o complemento é singular. Gustan quando o complemento é plural. Na verdade, esse complemento vai ser substantivos no plural, tá? Porque gustam vai concordar em substantivos singulares ou verbos. Ou seja, a gente usa mais gusta do que gustam. Então vamos lá. Aqui eu sublinhei para vocês recapitularem que esse me, te, le, nos, os, les é objeto indireto. Lembra disso? E outra coisa, esses pronomes que estão sublinhados são obrigatórios. Por exemplo, a mim, você pode tirar aí. Me gusta, me gustan, a mim me gusta, a mim me gustam. O que você não pode tirar esse me? A mim gusta, isso não existe. A mim gusta, isso não existe. Então, mas professora, a mim me é um pleonasmo? É uma repetição. A mim me é a mesma coisa. Então, me, te, le, nos, os, lembra os, né? Vós não, os. E les é obrigatório com o verbo gustar. Vamos ver os exemplos? Vamos lá. Já falamos, mas vamos, né? A hora de conjugar o verbo gustar, coloca atenção. Porque ele vai concordar com complemento, né? Vou falar em espanhol, vamos lá. A la hora de conjugar el verbo gustar, pon atención en su complemento, pues este determinará la correcta conjugación de aquel. Cuidado. Olha só. A mí me gusta la música clásica. Adoro. A mí me gustan las ropas de invierno. Tá vendo que o sujeito a mim me. Então, ele vai concordar com o complemento. Então, a mim me gusta. Está concordando com a música. E a mim me gustam as roupas. Sim? Como é que vai ser em português? Eu gosto de música clássica. Eu gosto de roupas de inverno. Você reparou que o verbo na frase em espanhol não tem a preposição de e em português é obrigatório? Por isso coloquei aqui em vermelho. Em português não tem como você falar o verbo gostar e não colocar a preposição de. E em espanhol, normalmente, não tem. Normalmente. Vamos lá. A nosotros nos gusta nadar. A nosotros nos gustan los dulces.
Você tá vendo? Nos gusta, gusta. Está concordando, porque nadar é um verbo. Então aí não pode ter plural. Entenderam? Agora embaixo. Dulces, doces, né? Está concordando com doces. Tá? Então, gusta, ele vai gusta ou gustam vão concordar com o que vem depois do verbo gustar. Presta atenção. Em português, nós gostamos de nadar. Nós gostamos de doces. A tradução é diferente. E eu coloquei na folha, para vocês fazerem exercícios, outros verbos que são do mesmo jeito que gostar, tá? Vamos lá. Recuerda, con sustantivos en singular, el verbo gustar se utiliza en singular. Me gusta el chocolate. Con sustantivos en plural, el verbo gustar se utiliza en plural. Me gustan los perros, cachorros. Con infinitivo, el verbo gustar se utiliza en singular. Me gusta mucho viajar. Se mucho não vai apocopar porque viajar não é substantivo nem advérbio. Então você pode ver que é mais frequente utilizar o verbo gustar, gusta, me gusta, nos gusta, no singular do que o plural. O verbo gustar e os verbos... Aqui tá. Os verbos que eu coloquei para vocês, tá? Mas tá para vocês fazerem exercício. O verbo gustar e os verbos encantar, apetecer, são muito parecidos. Por isso se utilizam da mesma maneira e com as mesmas estruturas. Quer dizer o quê? Ele vai ter que ter... Não vai ter o pronome sujeito... Yo, tú, él, ella, nosotros, no. Ele vai ter a mim, me, a ti, te, a ele, tá? E vai ser encanta ou encantan. Apetece ou apetecem. Sim? O verbo encantar expressa algo que você gosta muito. Sim. O que é apetecer? É um verbo mais assim, mais afetado, assim. Me apetece comer uma sandia. Sandia é melancia. A gente não fala me apetece, só se você está, né? Dá uma de exibido. A gente fala, me gustaría comer una sandía, um pedaço de sandía. Me apetece comer uma sandía, como se eu estivesse embaraçada. Lembra que é embaraçada? Não estou. Vamos lá. ¿Con quién vas a pasear normalmente? Con mi mejor amiga. A ella le encanta la naturaleza. Então, encanta está está no singular porque está concordando com natureza. ¿Qué quieres? Me apetece un dulce. Tá vendo esse me? A ella le. Tá vendo? Não existe o pronome sujeito, yo. Tá? ¿Te gusta bailar? A mí me encanta bailar. Eu sei que hoje está muitos assuntos, não é? Então, primeiro, vamos lá. Apócope. O verbo gostar, gustar e seus semelhares, né? Semelhantes. E agora, outra coisa, gente.
Sensações e sentimentos. É vocabulário que é muito importante, tá? No Enem. Quando estava planejando essa aula, só pensei no Enem, gente. Vamos lá. Assim como em português, em espanhol, os estados de ânimo e as emoções são adjetivos que dão características e qualidades ao sujeito. Portanto, são flexionadas, ou seja, concordam em gênero e número com substantivo. Sim? Olha só. Você vai ver que muitos são iguais. Mas o que vai cair na prova, gente? O que é diferente, tá, gente? Vamos lá. E outra coisa, você tem que ver o que é semelhante para falar, não, porque tem muita gente que acha que espanhol é difícil. Então, nessa hora, eu falo, não, se tá escrito aí, deve ser o contrário. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Vamos lá. Feliz, feliz. Alegre, alegre. Triste, triste. Contento, contente. Então, ó, em espanhol, isso é contento e contenta. Em português, só contente. Não varia, não muda se é masculino ou feminino. Em espanhol tem que variar. Se é um homem ou mulher, tá? Assustado, assustado. Você lembra que 2 S não existe em espanhol? Sim, de jeito nenhum. E não existe também C cedilha. Sim. Vamos lá. Surpreendido, surpreso. Molesto, incomodado. Emocionado, emocionado. Preocupado, preocupado. Deprimido, deprimido. Legal isso aqui, ó. Cuidado. A primeira e a última palavra são importantes, ó. Aburrido. Vocês acham que é chateado e não é. Aburrido, entediado. Vem de tédio, tá? Aburrido é entediado. Entediado, não consigo falar desse jeito. Entediado, tá? Com tédio. Aburrido. E tem muita gente que acha que é chateado. E não é. Enfadado. Que é chateado? Cuidado. Aburrido, entediado. Enfadado vem de... Não, aí não tem jeito. Não vou inventar, não. Enfadado, chateado. Aqui. Avergonçado, envergonhado. Orgulhoso, orgulhoso. Cansado, cansado. Então, aqui seria aburrido, entediado e enfadado, chateado. Cuidado. Enamorado, apaixonado. Enojado, zangado. É legal, né? Enojado não tem nada a ver com nojo. Enojado é furioso. Zangado? Eu falaria mais do que zangado. Tá? Estou enojada contigo. O que você fez? Não sei. Vamos lá. Nervioso, ansioso. Ah, legal isso aqui, ó. Chistoso. Você sabe que em português, chiste e piada são sinônimos. Em espanhol, chiste não tem sinônimo. Então, em português, piada e xiste são sinônimos. Mas em espanhol, chiste não tem sinônimo, tá? Chistoso, engraçado. Ah, engraçadinho você, hein? Isso pode acontecer nas charges. Sabe que cai muito charge. E aí, às vezes, você não entende, né? Você
está falando sobre política, né? Cuidado. Desanimado, desanimado. Então, a palavra aqui boa é enojada, das duas aqui, né? Enojado e chistoso. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Preocupado, preocupado. Agora me fala, por que eu coloquei preocupado? Será por quê, gente? Não sei. Vamos lá. Indiferente, indiferente, agotado. Em português não seria agotado, exausto. Vamos lá. Los verbos de mudança temporária são estar, sentir e poner. Poner, poner-se. Tá? Porque aqui pode ser pronominal ou não. Então aqui, ó. Isso cai muito no Enem. Estar. Eu estou aburrida. Lembra que é aburrida? Eu estou entediada. Sentir. Ella siente frío. Poner-se. Me pongo nerviosa. São verbos que denotam uma mudança temporária. Me pongo nerviosa. Estou aburrida. A primeira e a terceira cai muito. Que você tem que saber, né, o que significa a expressão com esses sentimentos, entendeu? Com o verbo estar. Pedro está chistoso hoje. Lembra disso? Então, Pedro está engraçadinho hoje. Estou mais tranquila com a chegada de Luís. Estou mais tranquila com a chegada de Luís. Estamos muito felizes com seu cumpleaños. Estamos felizes com seu aniversário, cumpleaños. Vamos sentir. Me sinto triste com sua partida. Eu me sinto triste com sua partida. Eu me sinto. Sofia se sente mais feliz com o novo trabalho. Sofia se sente mais feliz com o novo trabalho. Nos sentimos contentos com o jogo. Nós sentimos contentes com o jogo. Com o verbo poner. Esse aqui seria diferente para vocês, ó. Me puse nerviosa. Nossa, fiquei muito nervosa, gente. É momentânea essa alteração. Me puse nerviosa. Me puse nerviosa. José se puso triste. Alguma coisa aconteceu e ele ficou temporariamente triste. Não fica muito tempo assim, né? Esse verbo poner aí é pronominal, lembra disso? Poner-se. Antônio se puso feliz com o projeto. Então, Antônio ficou feliz com o projeto. Então, Antônio ficou, e aqui não está escrito o verbo ficar. O verbo poner, cuidado. Olha só, nós temos aqui, ó, doler, cair e dar. Duele e duelen é a mesma coisa que o verbo gostar. Então aqui, ó, me duelen las manos, mas se tiramos manos, que são mãos, se colocamos no singular, me duele la mano. Tá vendo? Duele, duelen. Não pode flexionar em outras. É duele ou duelen.
que você vai concordar com o que vem depois do verbo. É a mesma coisa, tá? Caer. Cai, caem. Me cai bien este muchacho. É uma expressão, tá, gente? Me cai muito bem este muchacho. Eu falei assim, o que está escrito aqui, assim, ó, nossa, esse garoto supimpa. Me cai. Também me cai uma coisa estranha falar isso, então tem que ver isso. Me cai bem este muchacho. Duas garotas falando, né, do rapaz ali, me cai bem este muchacho. Simpático, não? Dar, dá e dá. Me dá igual. Ah, sim, são expressões também, tá, gente? Me dá igual. O que significa me dá igual? Tanto faz. Me dá igual, não tem nada a ver de igual. Quer dizer, tanto faz. Cuidado, são expressões. Me cai bem, me dá igual. Sim? Duele, cuidado. Porque português dói e dói. É uma coisa, gente. E aqui, né? Verbos se conjugam com o verbo gostar. Então, gente, nossa aula foi extensa, mas vamos repassar, né, gente? Então, nós vimos apócope. O que é apócope? É uma diminuição de uma palavra que você pode contar, não existe mais de 14 aí. Você tem que saber que palavra e onde vai apocopar, tá? Depois nós vimos o verbo gostar, né? Existem outros, né? Que é gostar, apetecer, agradar. É um jeito diferente de conjugar esses verbos em espanhol. Não existe o pronome sujeito. Eu, tu, ele. É a mim, me, a ti, te, tá? Então, cuidado. E, por último, vimos sentimentos, né? Vocabulário muito importante na prova do Enem. Então, gente, nossa aula foi essa. Eu vou marcar com vocês uma aula com vocês virtualmente. Quero ver vocês. Agora eu gravei esse vídeo, mas eu quero ver vocês no computador. Tá? Então na próxima aula eu vou tentar nisso. Estou pensando há muito tempo, mas assim, tentar isso, né? Pra mim é difícil, essas coisas aqui, mas tô velhinha, gente. Gente, sucesso! Estuda, pelo amor de Deus!